pé. Peço que a igreja abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 a seguir. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 a seguir. Glória a Deus. Leremos então a palavra do Senhor. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Até aqui, para a nossa meditação. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai Celestial, neste momento te damos graças, meu Deus, por esta leitura tão significante para nossas vidas, em que lemos, meu Deus, e como podemos sentir a Tua presença através dessa leitura, Pai. Que o Senhor permaneça conosco, trabalhando em nossas vidas através da Tua palavra, que é de fundamental importância para o ser humano. Deus Todo-Poderoso, que nesta noite o Senhor continue rasgando o céu sobre nós, derramando o Teu Santo Espírito, Papai querido, e que jamais saiamos deste lugar da forma que entramos, mas totalmente motivados, Papai querido, a prosseguir rumo à nação celestial, motivados a pregar o Teu Evangelho a toda criatura e aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Pai, te damos graças pelos louvores que foram entoados já nesta noite. Que o Senhor continue a usar os Teus filhos que aqui assumirão, meu Deus, esse altar. Que a Tua glória seja manifestada através de nossas vidas. Em nome de Jesus ainda te peço, Papai querido, que venhamos anseiar mais pelo céu de glória, Papai querido, e que o Teu reino esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu cometi e ainda assim tu me ama, controle restaura-me, vem que muda o meu nome e envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho
quero compartilhar um texto com os irmãos referente a isso. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, que diz: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com a vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Então que nós viemos nessa noite ofertar, né, com alegria, pois eu tenho certeza que Deus é merecedor. Porque em meio a tanta, né, dificuldade, essa pandemia, eu tenho certeza que Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Eu vou contar uma experiência que eu tive ultimamente com Deus. Em janeiro, eu saí do exército e fiquei um tempo desempregado, e eu questionei muito Deus, porque nada que eu fazia dava certo. Tentei trabalhar de todo jeito e não dava certo, nada dava certo. E uma semana eu fui ver, chegou uma mensagem da Nubank no meu celular, que eu tinha a fatura da moto, tinha algumas coisas para pagar e eu não tinha de onde tirar, eu não estava trabalhando. E eu vi um anúncio para trabalhar no mercado, mas eu fiquei angustiado, porque eu não queria trabalhar de domingo a domingo, porque eu tenho responsabilidade na igreja, e isso ia afetar na minha vida. E eu falei com Deus, mas eu me falei que ia enfrentar, se era isso eu ia. E nessa mesma semana, o meu primo me ligou falando de uma oferta de emprego na onde o Evaí trabalha, que é uma montadora de imóveis. E um tempo atrás o Evaí foi na minha casa e a minha mãe quis dar o meu currículo para ele levar lá nessa empresa, só que ele falou que era praticamente impossível eles me contratar, porque eu não tinha experiência com móveis e é bem complicado, né, mexer com móveis. E mesmo assim eu fui meio angustiado, porque eu estava com aquilo que era impossível, porque eu não tinha experiência, porque eu não tinha nada. E eu cheguei, fiz a entrevista e, para a glória do Senhor, eu fiz a entrevista e eu saindo de lá, o cara já mandou eu fazer o exame admissional para começar no outro dia. E faz um mês, né, que eu já estou trabalhando lá, e para ver como é Deus mesmo. Até o montador com quem eu trabalhei esse mês foi o Evaí, que me ensinou, que, né, se dispôs a me ensinar ali. Então eu tenho certeza que, eu não sei, né, pelo que você está passando, quais são as suas necessidades, mas deposite sua fé no Senhor, porque eu fiz isso e eu não esperava nada em troca, mas pela graça de Deus eu consegui um serviço e hoje estou trabalhando, consigo pagar minha moto, consigo ajudar minha mãe que eu posso. Então só agradeça e dê o seu melhor para Deus, pois Ele merece. Orar. Senhor meu Deus, Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estar na tua presença. O Senhor vem abençoar cada dizimista, cada ofertante nessa noite. Também aqueles que não podem, Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Que o Senhor venha suprir, Pai, a necessidade de cada um, Pai, nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Vai ser para o Senhor Jesus. Imagine no céu, vendo a face do Senhor, deve ser lindo, bem mais que uma flor, não dá pra imaginar, mas dá pra comparar. Senhor, pela fé, mas quero ver
eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, vivarei e ficarei. É como um sonho lindo. Voar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ir. Vou atravessar este véu com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero Jesus. Continue adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Aleluia. Continue adorando esta noite ao Senhor. Aleluia. Cante esta canção. Aleluia. Abre seu coração. Abre teu coração e diga para o Espírito Santo essas palavras. Aleluia. Maravilhoso ele é.
comigo o livro de Gênesis, no seu capítulo 32, versículo 30. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do presbítero Evaí, que nos convidou. Transmitimos também um abraço do pastor Márcio Vinícius, também do coordenador de jovens lá, Reinaldo Gomes, a você e também ao pastor Clemerson Padilha. Conhecemos o pastor Clemerson Padilha quando ele estava ainda na Vila Oficinas. Eu tive o privilégio de estar lá cooperando ainda quando eu residia em Jaguariúna. Agora estou há quase 3 anos aqui em Curitiba. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estar aqui na igreja que Ele pastoreia. Sou muito grato a Deus por isso. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim. Já foi lido na leitura introdutória, mas eu quero frisar aqui esse versículo. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Pode tomar seu assento. Sinta-se à vontade e com liberdade para adorar o nome desse Deus que é poderoso e que se faz presente no nosso meio nesta noite. Nós estamos diante de uma situação tanto atípica nos nossos cultos. Essa situação de pandemia muitas vezes intimida um pouco para cultuarmos, mas o Deus que nós servimos é o mesmo. Ele continua conosco, continua guardando os seus, de maneira que em tempos de pandemia talvez igrejas eram para estar vazias, mas sempre tem lá o verdadeiro adorador, sempre tem lá o remanescente fiel, que não deixa parar, porque ele sabe o compromisso que tem é com Deus, um compromisso vertical. Embora aqui na horizontal está complicado, está dando para olhar e ver a situação, você olha para os jornais, só notícia dizendo que a situação está complicada e pode ficar pior. É isso que a mídia nos transmite todos os dias. Mas aquele que serve a Deus, ele tem esperança, e a sua esperança não está nos recursos desta terra, está naquele que é todo poderoso. E esse vírus é simplesmente mais um que a humanidade já passou por tantos, enfim, mas o Senhor deu vitória, e com certeza dessa vez também não será diferente. O texto que foi escolhido como tema deste culto é um texto bastante sugestivo, e ele está falando da história de Jacó, quando teve um encontro com um anjo, que a Bíblia chama de anjo do Senhor. Nós vamos ver ali que há uma figura de Deus, uma maneira de Deus se manifestar para um ser humano na terra. Foi se apresentando para Jacó na forma de anjo. E esse encontro de Jacó com o anjo fez com que ele colocasse o nome daquele lugar de Peniel, que significa face de Deus. Ele teve a convicção de que a partir daquele momento ele teve um encontro com Deus. Aquele ser que ele contemplou, que ele lutou com ele, não era simplesmente um ser angelical, mas o próprio Deus, uma forma que ele podia ver. E enquanto eu estava meditando nesse texto, o Senhor colocou no meu coração sobre algumas lições que essa história traz para os nossos dias. Porque encontrar com Deus face a face é algo que talvez grande parte ou todas as pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãos, desejam. Porém, não são todas as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servos de Deus,
que tem esse encontro face a face com Deus. Há requisitos, e nessa história nós podemos ver que há requisitos para que esse encontro aconteça. E eu quero, no decorrer dessa mensagem, deixar bem claro o que é necessário para termos esse encontro face a face com Deus. Nós observamos ali que ele teve um encontro com Deus, teve esse encontro, mas nós vamos ver no livro de Gênesis que de tempo em tempo Deus se manifestava para o seu povo. Nós vemos bem no início que andou Enoque com Deus, foi uma pessoa que se destacou. Nós temos lá Noé, que teve o privilégio de conversar com Deus. Nós temos Abraão, que também teve o privilégio de conversar com Deus. E aí nós tivemos Isaac, que também teve a presença de Deus na sua vida, e então chegamos a Jacó. Mas desde Adão, desde a queda, o relacionamento com Deus ele veio sofrendo algumas interferências, porque desde que o pecado entrou no mundo, o cordão, a ligação com Deus natural foi cortada. E toda vez que esse ser humano caído precisou se relacionar com Deus, isso causou uma série de dificuldades para ele, porque a sua natureza começou a ter em si uma raiz maligna. Começou a ter em si uma raiz maligna que até então não tinha. Deus criou o ser, a sua imagem e semelhança os criou, é assim que o Gênesis nos relata. Porém, com a queda, esse laço foi cortado. E aí nós vemos que Jacó era um escolhido de Deus para dar sequência à vida de pessoas que têm relacionamento com Deus. Abraão foi escolhido, Isaac foi escolhido, e dos filhos de Isaac, Jacó foi o escolhido. Jacó, que tinha como nome enganador, o significado, um dos significados de seu nome, foi colocado como enganador. O próprio Esaú, seu irmão, atribuiu esse significado ao seu nome, dizendo que porque se chama Jacó, porque roubou meu direito de primogenitura e você me enganou, por isso você se chama Jacó. Porém, quando se tem uma promessa de Deus, os rótulos que o mundo coloca não muda os planos que Deus tem. Por mais, meu irmão, que o mundo muitas vezes te coloque rótulos, isso não muda o projeto que Deus tem na tua vida. Deus muda você, Deus muda o seu nome, mas o compromisso que Ele tem é contigo. O fato de as pessoas olharem e dizerem assim, esse daí é um traidor, esse daí é um enganador, não mudou a opinião que Deus tinha a respeito dele. Hoje, com os recursos científicos, há até controvérsias dizendo que o fato dele ter nascido segurando no pé do seu irmão dá a entender que esse direito de primogenitura que ele comprou seria de fato dele, porque alguns médicos acreditam que o ser numa geração de gêmeos em um parto normal, o que nasce por segundo é o que foi gerado por primeiro. Porém, nesta época aqui que estava se escrevendo a Bíblia, quem sabia disso? Somente Deus. Aí ele era traidor, mas Deus sabe a real história. Ainda que para a humanidade, ainda que para os próprios pais fosse o traidor, Deus sabe, foi ele que começou. Deus conhece. Muitas vezes você pode ser avaliado pela sociedade à sua volta como algo horrível, mas Deus conhece a sua essência. Você está aqui hoje, nesta noite, porque o Senhor conhece a sua essência. E em se tratando de promessa, só Ele sabe o que Ele tem na sua vida.
E ninguém mais tem o direito de interferir. Ninguém mais pode dizer que não vai acontecer. Porque isso é o seu compromisso com Ele. Relacionar-se com Deus exige um padrão comportamental. Exige uma renúncia. E aí você vai ver que Jacó, ele teve esse encontro com esse anjo ali firmando essa aliança, essa promessa que já era uma sequência de uma promessa que veio para Abraão, Isaac, então Jacó, e Deus aqui muda o seu nome para Israel. Nessa promessa, nós vemos que o fato de Deus ter mudado o seu nome, ter alterado ali, significa que Deus estava olhando assim, olha, esse rótulo que as pessoas te dão, não é a maneira que eu vejo você. Esse rótulo que colocaram em você é um rótulo humano, mas o meu compromisso com você ainda é de fazer de uma grande nação. O rótulo humano muitas vezes tem colocado em decadência muitos jovens servos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque muitas vezes pelo rótulo humano a gente não tem uma condição financeira que possa ser muito bem avaliada por pessoas. Muitas vezes você não tem uma posição social que possa ser muito bem avaliada pelas pessoas. Mas tem um coração puro e é isso que Deus está enxergando em você. Ter intimidade com Deus é algo que, mais do que tudo, mostra quem realmente somos. Quando Jacó encontrou com Deus, ali teve esse encontro com o Senhor, ele teve que ver quem ele era. Qual foi a pergunta do anjo para ele? Qual é seu nome? Qual é seu nome? E ele disse, Jacó. Como você se reconhece? O rótulo que me dão é enganador. Eu sou Jacó. Por que Deus estava perguntando para ele o nome dele? Ele não sabia? Com certeza sabia. Mas aí Deus quer ver a nossa sinceridade de coração diante dele. Você sabe que ao perguntar para Jacó, Deus estava fazendo uma avaliação. Eu sei como você se chama, mas vamos ver agora aqui, diante de mim, se é assim que você vai se declarar. Ou você vai tentar se declarar como outra pessoa, com outro nome, um nome mais louvável, tentar apagar as circunstâncias que você já fez. Mas ele não fez isso. Ele disse, não, meu nome é Jacó. É o enganador. Esse é o nome, é essa tradição que as pessoas têm ao meu redor. Me conhecem dessa forma. E aí Deus mudou o seu nome para Israel. Mas ainda temos mais uma lição. Que além de perguntar o seu nome esse que Deus mudou, ali a sua identidade estava sendo revelada diante de Deus. Nós não podemos, no século XXI, tentar chegar perante Deus e dizer que eu sou uma coisa que eu não sou. Nos dias atuais tem tantas pessoas se enganando, entrando dentro dos nossos templos e dizendo que é uma coisa que nunca foi. Engana? Pode enganar sim, pessoas. Como tem enganado? Mas diante daquele que tudo vê, nada fica escondido. E é aí, meu irmão, aonde aquelas lágrimas que você derrama tem valor. Talvez você que está me ouvindo aqui na igreja esteja passando por dificuldades estas que você não relatou para o seu líder, você não relatou para o pastor da igreja, você não contou para ninguém. É uma coisa só tua e só Deus sabe. E às vezes
Ao você ver alguém se pronunciar, as pessoas já automaticamente te julgam dizendo: você não quer adorar? Acontece muito isso nos dias atuais. Muitas vezes, ao entrarmos na igreja e ficarmos ali caladinhos no nosso canto, alguém nos olha assim e já julga. Você não vai adorar, Deus não fez nada para você, e aquela coisa. Acontece muito isso. Com certeza vocês já viram isso acontecer. Mas o Deus que você serve manda te dizer, Ele não se engana. Ele sabe quando a sua voz não sai. E Ele não espera que você seja o que você não é. Ele conhece a sua natureza. Ter intimidade com Deus é isso, é conhecer. É deixar que Deus te conheça, é se apresentar como você é. Não é se maquiar perante Deus e tentar apresentar uma coisa que você não é. Quando estamos falando de intimidade com Deus, o caminho é esse. É conhecimento. Pessoas que têm intimidades umas com as outras, elas se conhecem. Pelo jeito de falar, pelo jeito de agir, você sabe quando uma pessoa que você conhece está triste ou está alegre. Sabe se está tudo bem, se não está. Isso é ter intimidade. E é isso que Deus está chamando a Jacó para um relacionamento com Ele mais próximos. Nós vamos ver a expressão no próprio livro do Gênesis, quando alguém vai falar com Deus, a citar, Deus de meus pais. E por que eles faziam isso? Deus de meus pais, Deus de Abraão. Porque a intimidade estava cortada. Aí as pessoas iam se relacionar com Deus e diziam: Deus, Deus de fulano, Deus de ciclano. Não conseguiam falar Deus meu. Mas a partir desse encontro aqui, o relacionamento muda. A maneira de enxergar as coisas muda. Agora aqui, Deus muda seu nome para Israel. E Deus é o Deus de Israel. A expressão muda, porque aqui nós vemos uma relação de intimidade. E Deus tem nos chamado. Eu penso que quando Deus coloca no coração de uma liderança de jovens para colocar um tema como esse, Ele não está querendo outra coisa a não ser nos chamar para a intimidade com Deus. A não ser criar o nosso Peniel, a ter um relacionamento mais íntimo, a ter um encontro mais de perto. Eu fico a pensar que esses dias de pandemia têm sido o nosso Peniel, o dia de se aproximarmos de Deus. O lugar de nós nos aproximarmos do Pai. Porque muitas das vezes nós nos distanciamos quando as coisas estão tudo bem. E aí a gente volta aqui para a palavra, nós vamos ver que causou dor em Jacó ter se aproximado de Deus, porque o anjo do Senhor lhe tocou a juntura da coxa e ele ficou manco. Ele ficou arrastando uma perna por causa disso. Porque esse encontro com Deus, ele gera essa diferença. Isso aqui traz para nós uma lição muito grande. Você quer muitas vezes ter intimidade com Deus, por causa da sua natureza pecaminosa, isso vai custar um pouco mais caro. Alguém até ousa dizer assim que Deus não chamou ninguém para sofrer. Isso é fato. Deus não causa sofrimento em ninguém. Porém, não podemos ignorar o fato de que a nossa natureza é má. E o pecado que em nós está, quando nós nos relacionamos com Deus com maior intimidade, vai causar sofrimento. Porque em mim há pecado. Então, se eu me aproximar daquele que é santo, automaticamente vai refletir as minhas falhas. Automaticamente vai aparecer aquilo onde eu estou errando. Eu não tenho como esconder. De Deus não. E isso vai causar sofrimento. Deus não causa sofrimento. Santidade não causa sofrimento. Mas o pecado causa esse sofrimento. Tudo que nós sofremos é por causa do pecado que há em nós.
E o que Deus permite nós passarmos é para que sejamos lapidados para chegar à altura de varão perfeito. E muitos de nós, nesses dias, estamos sendo lapidados, muitas das vezes, nessa história de lockdown, está lá trancado em casa com a vontade de sair e não pode. Quando vai para a igreja, tem a sua limitação de capacidade. Não pode pegar na mão, não pode dar um abraço. Estamos sofrendo com isso, mas estamos aprendendo a nos aproximar de Deus, porque para Ele não existe lockdown, não. Para Ele não existe distanciamento, dele nós podemos chegar perto. Com Ele você pode ter intimidade. Você pode permitir que Ele te conheça nesta noite. Pode se apresentar perante Ele como você é. Você não precisa fingir ser outra pessoa. E aí Deus muda seu nome. Lá no versículo 28 diz assim: você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Aqui Deus estava pondo um ponto final nessa história de que você é o enganador, e agora Deus está colocando um novo nome. Deus está mudando a tradição antiga de vida que Ele levava para agora fazer um concerto diferente. A partir de hoje, o negócio vai ser diferente. Eu vou fazer de você uma grande nação. A partir de hoje, até teu nome é outro. Não vai se erguer uma nação com o nome de engano, não. Mas vai ser a nação de Israel. Vai se chamar pelo teu nome, mas o nome vai ser o nome que eu vou colocar. O que você significa de fato na história. Eu sei que muitas vezes eu posso estar falando para pessoas que estejam numa situação tão complexa diante dos homens que você já não vê saída. Mas eu quero lhe dizer com muito temor nesta noite que o fato de você não ver saída é para você enxergar quem pode livrar. Você não vê saída aos olhos humanos, mas o teu Deus tem poder para te livrar. Eu comecei a meditar nessa palavra e me lembrei do hino 126 da nossa harpa cristã, que escrito pela missionária Frida Wink, quando ela diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Eu me lembrei desse hino, e ela também diz assim que do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Nos momentos de dificuldade é que você consegue enxergar a amplitude do amor de Deus por você. Quando está tudo bem, muitas vezes não enxerga. Foi por isso que o Jacó ali estava lutando com o anjo, e eu posso dizer que essa luta começou a causar dor, porque o anjo lhe tocou e machucou. Mas só então ele teve noção de quem era que ele estava lutando. Porque até então, ele achava que era um simples anjo que apareceu ali. Mas a partir daí ele viu que não, eu vou segurar ele aqui mesmo para ter a minha bênção, para ele me abençoar. Porque ao encostar em mim, a Bíblia está dizendo que o anjo só encostou nele. Ele não pegou com força para, quem sabe, machucar ele. Ele só encostou. Mas ao encostar nele, ao tocar nele, houve essa ruptura na sua junta. Porque foi aquilo que é santo tocando em algo pecaminoso. Por isso que acontece isso. E por isso que a Bíblia faz questão de registrar. Por isso que Deus usa seus servos para registrarem essas coisas, para a gente entender. Muitas vezes, ao nos aproximarmos de Deus, aí nós vamos ver que a situação fica um pouco mais estreita. A situação aperta um pouco mais. Porque é onde a gente começa a enxergar o eu falível que sou.
e o Deus grande que eu sirvo. Quando a gente se depara com uma história dessa, a gente até entende o que Jeremias estava querendo dizer quando ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Ele era alguém que tinha muito pecado, habitava no meio de um povo de impuros lábios, e viu aquele que é santo. Eu posso dizer para você hoje, você quer ter intimidade com Deus, você terá, o Senhor está de braços abertos para te receber. Mas eu posso te adiantar que isso vai lhe causar dor, porque Deus vai causar dor em você não, mas porque há pecado em você, e que quando você se aproximar dele, isso vai aparecer. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você consegue ver os seus erros, e isso nos machuca, porque está enraizado na nossa natureza, a gente não quer aceitar. Mas se quisermos viver em Peniel, para ter intimidade com Deus, tem que ser por esse caminho. Jacó entrou por esse caminho, causou dor, mas teve o seu nome mudado, a sua vida transformada, e tem a nação de Israel como nós a conhecemos hoje. Deus transformou aquele momento ali, e ali foi dando origem à promessa. Em momentos de dor, é que nós somos moldados para ser herdeiros das maiores promessas. Nos momentos de dificuldade é que nós somos moldados. Nesses momentos, nesses dias, o Senhor está me moldando, está te moldando. Não entre em desespero, meu irmão, por aquela pessoa que muitas das vezes partiu para o Senhor por causa deste vírus, estava preparado e o Senhor para si o tomou. Mas através de muitas circunstâncias como esta, nós que aqui estamos ficando por enquanto, estamos sendo preparados para um momento de maior intimidade com Ele. Nós que podemos contemplar essa situação, muitas vezes nos machuca, muitas vezes nos causam lágrimas, ao olharmos muitas vezes para uma rede social e vermos que alguém tão conhecido, tão próximo, se foi. Hoje, ao olhar para uma rede social, eu me deparei com um pastor lá do norte, que partiu para a eternidade. Pastor esse que eu já estive cantando na igreja dele, de Telemocbor, que o filho dele já esteve cantando na minha igreja, meu convite, quando eu era de Jaguariúna. São muito conhecidos lá no norte do Paraná. E o Senhor recolheu, porque certamente estava preparado para o Senhor. Mas através disso o Senhor nos mostra e nos anuncia: filho, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Não tardará. Te prepara, igreja minha. A cada vida que o Senhor recolhe, Ele está dizendo: prepara-te, igreja minha. Prepara-te, jovem, para encontrar com o teu Deus. Muitas vezes nós temos que entrar por um período desse de pandemia para a gente perder um pouco a perspectiva terrena e começar a enxergar o céu. Porque nós estávamos tão ensimismados com essa terra, tão achando que ninguém poderia nos abalar. Somos a maior igreja do mundo, não somos? Somos. Temos um poder político e eclesiástico fenomenal. Ninguém se compara a uma Assembleia de Deus nesse país. Isso é fato. A quantidade de pessoas se falando de evangélicos, todo mundo sabe que a maior igreja do mundo é essa. Mas todos nós sabemos que isso só aconteceu porque pessoas com intimidade com Deus chegaram no Brasil e trouxeram para nós uma palavra de esperança. E o Senhor não quer que este movimento pare por aqui. Não é para nós nos acomodarmos diante da situação e ficar calado. O Senhor não vai te encher da presença dEle.
as pessoas possam olhar para você e ver a luz resplandecendo no seu rosto e dizer: o que tem de diferente com este jovem, eu também quero para mim. Nós precisamos voltar a brilhar nesta terra como outrora já brilhamos. As pessoas precisam olhar para um jovem crente e entender sem falar que este jovem é servo de Deus. Que nós não precisamos chegar no nosso trabalho e anunciar para todo mundo e dizer: a paz do Senhor, eu sou crente. Não, mas que as pessoas olhem para você calado e digam assim: você é crente? Aí você vai perguntar, vai dizer: sou por quê? Porque o teu jeito é diferente. Você trouxe uma paz para esse ambiente quando você entrou aqui. Teu rosto brilha. Você tem um olhar diferente. Como você consegue administrar certas situações com tanta calma? Porque essa calma vem de Deus. Mas para isso nós precisamos entrar por Peniel, ter esse caminho, esse encontro, nos aproximar de Deus, ter essa intimidade com Deus, nos aproximar. Para você entender um pouquinho melhor isso, eu vou ilustrar contando um testemunho rápido. Eu estou aqui hoje ministrando a palavra de Deus, falando desse Deus que tudo pode nas nossas vidas, que é Senhor nas nossas vidas, que é Senhor na minha vida. Mas para você entender, eu nasci crente, cresci num berço cristão. Quando lá nas brincadeiras com os primos, lá na casa da avó, alguém falava alguma besteira, eu era o primeiro a repreender, né? Porque para todo mundo chamar de crentinho. Porque era criado na igreja. Mas isso só não me garantiu ter intimidade com Deus. Não me garantiu o fato de ser filho de crente. Meu pai hoje é evangelista da igreja, lá em Jaguariúna, mas isso não me garantiu que eu teria uma intimidade com Deus, só por isso. Mas quando eu cheguei aos meus 17 anos, eu tive uma crise epilética em casa. Fui levado ao hospital e acordei lá no hospital. E os médicos corriam de um lado para o outro e não acharam nada. Melhor, falei 17 anos, eu tinha 14 anos quando isso aconteceu. E aí não achou nada, fez exame do jeito que, com os recursos que tinham ali na minha cidade, não achou nada. Passou-se mais alguns anos, e aí então, aos 17, eu tive outra crise epilética. Fui novamente levado ao hospital, e aí, como era recorrente, embora já fizesse alguns anos, o médico decidiu optar por uma carga de medicamento. Determinou, prescreveu o Gardenal, e isso já com injeções na veia, injeções bastante doloridas. E eu fiquei ali 3 dias naquele hospital internado, tomando a injeção de Gardenal, sem saber que era a injeção de Gardenal, porque não tinha me contado. Quando eu fui sair num domingo de manhã, recebendo alta, e aí eu peguei o receituário, aí então eu vi escrito Gardenal, fiquei bem apavorado. Nessa época eu estava no 3º ano de ensino médio, cheio de sonhos pela frente, de fazer uma faculdade, prestar vestibular e aquela coisa. E eu lembro de ter falado para o meu pai: pai, mas esse remédio vai interferir no meu intelecto, vai interferir de eu estudar, eu estudava à noite, vai ficar complicado eu tomar esse remédio. Ele disse: mas isso aí eu acredito. Meu pai me falando: eu acredito que o que você teve foi uma crise respiratória por causa da tua garganta estar inchada. Mas eu vou levar você para consultar com um especialista. E estando em Jaguariúna, a cidade mais próxima onde tinha um especialista era Ponta Grossa. Amanhã, toma um remédio só hoje porque é domingo. Amanhã eu te levo. Beleza, tomei o remédio. Na segunda-feira amanhecemos em Ponta Grossa para fazer exames. Ao consultar o especialista, a triste notícia veio depois de um eletroencefalograma. Ele não disse nem o que eu tinha, só disse assim:
tem alterações aqui nesse exame. Começou a mostrar algumas pontinhas assim, disse assim, e tem que tratar. Não dá para ficar sem medicamento. Só posso te dizer isso, tem que tratar. E já foi escrevendo o meu remédio, você estuda, eu estudo. Ele disse, então tá, não vou receitar esse Gardinal porque vai interferir no seu intelectual, mas vou receitar uma fenitoína que interfere um pouco menos. E vai te deixar estudar, vai fazer, você pode ter uma vida aparentemente normal com esse medicamento. E fez a receita e disse, volte para fazer daqui a 40 dias para fazermos um retorno e acompanhar. Aquele dia, meu irmão, foi um dia que eu tive uma decepção grande na vida. Nós saímos dali, eu fui para casa decepcionado. Para um jovem de 17 anos descobrir que é epilético. É algo assim que desespera. Eu estava em silêncio, mas a minha alma gritava. Fui para casa, comecei ali uma rotina de tratamento, de medicamento. E foi indo assim, foi durante um ano. Voltava, repetia todos os exames, vinha o médico, ele dizia assim, tem que tratar, continua, você está com uma situação controlada, você não desmaiou nem uma vez esse ano. Mas continua a alteração aqui no seu exame. Então está controlado só por causa do medicamento. Se você ficar sem medicamento, você desmaia. Mas nesse período, eu fui aprendendo a me relacionar mais com Deus, porque aí eu dependia. Aí não tem essa. Você não sabe se vai sair de casa e vai voltar, porque você não sabe se você pode desmaiar na rua. Eu demorei tempo para tirar minha carteira de motorista porque eu tinha medo. Eu fiz 18 anos, mas eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa comigo no volante, embora o médico estivesse afirmando que tomando o remédio não aconteceria. Mas eu levei e fui tirar a carteira com 20 anos. Porque eu tinha medo que isso acontecesse alguma coisa. Mas nesse período o Senhor foi tratando comigo. Com 22 anos, ou melhor, com 18 anos, eu fui convidado a ser cooperador da minha igreja lá em Jaguariúna. Com 19, fui consagrado ao diaconato. E as pessoas da igreja não sabiam disso. Ainda com 19 anos, com 20, eu fui coordenador de jovens do campo inteiro. Eu olho para vídeos daquela época e vejo assim, eu pálido em cima daquele púlpito. E às vezes eu me pergunto, Deus, como que aguentava ficar parado lá? Quanta coisa aconteceu! Mas o Senhor estava comigo, Ele foi sustentando. Aí eu posso olhar para essa época e eu tenho certeza, em condição humana eu não aguentava. Eu vejo os vídeos daquela época, eu vejo que eu não estava bem. Condição humana não aguentava, mas o Senhor estava comigo. E a intimidade com Ele ia crescendo porque eu dependia dEle. Aprendi a viver na dependência de Deus. E isso percorreu, eu vou resumir aqui a história porque as nossas horas já se vão. Isso durou 10 anos. Uma das vezes, quando estava aproximadamente com 5 anos, eu perguntei para o médico, não tem sinais de melhora? Continua com o medicamento? Ele disse assim, meu filho, você começou com 17 anos. Tem gente que nasce tomando esse remédio e vai morrer tomando. Você teve 17 anos de brinde na sua vida, desse por feliz? Porque tem gente que já nasceu tomando esse remédio. O fim do tratamento é imprevisível, não tem fim. Quem sofre de epilepsia sabe, essa enfermidade não tem cura. E ele ainda me disse assim, se você sair daqui hoje, tenha certeza que esse medicamento que eu te receitei é o melhor que existe no mundo hoje. E aí mostrou para mim uma variedade de certificados de convenções internacionais de medicina e disse, olha, participei dessa em Washington, dessa em tal lugar, dessa. Nem nos Estados Unidos existe um tratamento. Se tivesse, eu te indicava. Embora, olhando assim, eu já sabia, assim, você não tem condições de pagar, né? Mas eu indico. Se eu tivesse um tratamento melhor, eu te indicava. Mas não tem. O que tem no mundo hoje é isso. E aquele medicamento foi me causando muitos efeitos colaterais. Muitas vezes, ao fazer exercícios físicos que ele mesmo, o médico mesmo recomendava, não pare, porque esse medicamento pode secar suas cartilagens.
Então eu ia para a academia, ficava malhando o tempo todo, para não ter perigo de atrofiar. Mas isso, nesse período você corria um pouquinho, eu corri um pouquinho na esteira e sentia o cheiro do suor, cheiro de remédio, aquilo chegava a arder os narizes. De tanto que cheirava o remédio. Pegava, ia para a igreja e me enchia de perfume, gastava uma nota de perfume para tentar disfarçar o cheiro de remédio, porque eu sentia muito forte. Com certeza as pessoas que estavam à minha volta também sentiam. E o Senhor nessa época me fez passar, me colocou como coordenador de jovens do campo. Nunca contei para eles o que estava acontecendo. Nunca contei. Mas lá dentro de casa todo mundo sabia a minha rotina. Chegava à noite antes de dormir, tomar 2 comprimidos, porque se você não tomar, você corre o risco de cair e desmaiar. Minha mãe desenvolveu uma rotina assim, eu tinha um calendário do lado da minha cama, e lá a cartelinha de remédio, eu tomava o remédio, ela vinha e olhava, você tomou o remédio? Tomei. Ia lá, pegava, olhava naquele calendário, você marcou aqui que você tomou? Marquei. E aí ela pegava e contava todos os comprimidos na cartela para ver se estava faltando os 2 comprimidos. E ela foi fazendo isso todas as noites. Porém, depois de 10 anos fazendo esse tratamento, eu ia no médico, repetia os exames, segue. Um dia eu cheguei lá e fizemos todos os exames. E ele disse assim: pelo que eu vejo aqui, não tem nada. Vamos parar com esse tratamento? Eu falei: vamos. Ele: você quer parar com esse tratamento? Quer? Então vamos interromper. Você começa a tomar, eu tomava 2, começa a tomar só 1 por mais 20 dias e volta aqui para a gente ver, repetir todos os exames, ver se não tem nenhuma alteração. Isso já era 2015. E eu fui, passou os 20 dias, eu voltei, tomando só 1 comprimido, voltei a repetir todos os exames, não tinha alteração nenhuma. E aí ele disse: agora vamos interromper o tratamento. E aí eu perguntei: mas doutor, o senhor quer que eu volte aqui fazer um acompanhamento? Ele olhou bem para mim e disse assim: isso normalmente não acontece com as pessoas que tratam aqui. Aconteceu com você? Peça a Deus que você nunca mais precise pôr o pé aqui. Porque isso normalmente não acontece. Mas aconteceu porque Deus tem um compromisso com as nossas vidas. Eu estou diante de pessoas que com certeza você está vivendo uma vida que você acha anormal. Coisas que não acontecem comumente estão acontecendo com você. Mas eu quero te dizer nesta noite, depois que você passar por esse vento, a sua intimidade com Deus será maior. A sua vida com Deus será diferente. Aqui eu encerro a minha mensagem dizendo: o que Deus tem para você, a intimidade que Ele tem com você, pode te causar dor hoje, mas é essa intimidade que está garantindo a sua entrada no céu. É essa intimidade que te traz a salvação. Eu encerro aqui a minha mensagem, volto para a palavra dirigente e quero dizer a você: por mais difícil que tenha a sua jornada, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Se Ele deixar virar as costas para nós 1 segundo sequer, quem somos nós? Eu não poderia vir aqui hoje dizer o que Ele faz. Mas se eu estou aqui hoje, é porque esse Deus, Ele garante ao fim da nossa jornada. Ele garante que está conosco na caminhada. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e você possa entender que por mais difícil que esteja, depois que você passar por isso, a sua vida com Deus vai ser diferente. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Deus, queridos. Wilson, ele falou de algo que ele viveu. Você ouviu Deus nas palavras deste
jovem pregador? Queridos, nós não somos bobos e nós conhecemos quando alguém realmente traz um conteúdo do céu. Porque nós temos o Espírito de Deus e este moço trouxe um conteúdo do céu. E eu tenho certeza que Deus falou com pessoas nessa noite aqui. Porque Deus falou comigo também. E eu sei que vocês sentiram Deus pertinho de você através dessa palavra, através dessa experiência. Eu quero fazer um convite, se tem alguém que queira fazer uma aliança com esse Deus, que não abandona no momento mais difícil da vida do homem. Este moço tinha tudo para parar. Ele tinha tudo para dizer: não, eu não vou assumir a direção dos jovens do campo inteiro da minha cidade, porque eu tenho um problema. A gente inventa desculpa para Deus por muito menos, né? A gente desanima por muito menos. A gente quer parar por muito menos. Mas Deus mantém de pé os seus escolhidos e aqueles que dizem sim para Deus. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que queira dizer sim para Deus. Senhor, eis-me aqui. Hoje eu dou sim para o Senhor. Tem alguém que queira reconciliar? Faz assim com a sua mão. Tem alguém que queira aceitar a Cristo? Faz assim com a sua mão. Tem alguém que queira uma oração específica? Chega aqui na frente que a igreja vai orar com você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós já estaremos encerrando este culto maravilhoso. Mas se tem alguém que queira uma oração, chega aqui até a frente, mantenha o distanciamento e a igreja vai orar por você. E Deus nessa noite pode colocar um ponto final na sua história de derrota, na sua história de crise, na sua história de fracasso. Em nome de Jesus Cristo, esta igreja vai declarar em nome do Senhor e a vitória vai ser tua pelo sangue de Jesus. Tem alguém que se apresse, que o nosso horário já foi 3 minutos, então nós estaremos finalizando. Não tem ninguém? Vamos dar graças a Deus nessa noite e ir para os nossos lares, abençoados em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, obrigado, pregador. Deus continue te abençoando, Deus continue te honrando, e as promessas de Deus, elas não irão cair nenhuma por terra na sua vida. Aleluia. Deus com certeza te levará ainda mais em outros lugares, porque Deus é fiel e Deus honra aqueles que honram. Deus honra aqueles que o honram. E com certeza Deus tem mais nesta geração. Deus tem mais lugares para te levar para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Queridos, obrigado por estar participando deste culto. Obrigado a você, jovem, que tirou força de Deus para estar aqui. Obrigado, Murilo, e todos vocês que disseram sim para a causa do Senhor. Vocês disseram sim para Deus. Você disse sim para Deus, Jonas. Você disse sim para Deus. Todos vocês, Mariana, todos vocês, Raíssa, todos vocês disseram sim para Deus. E o sim de Deus para você é a fidelidade dele na tua vida, é a bênção de Deus na sua vida. Portanto, eu quero agradecer a Deus juntamente com você. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te honramos, nós te louvamos e nós te glorificamos nessa noite. E nós dizemos obrigado à pessoa bendita de Jesus e do Espírito Santo, por tudo que nós ouvimos e nós, Pai, sentimos, e por tudo quanto nós te oferecemos nessa noite. Eu te peço, Senhor, a bênção de Deus sobre a vida do teu povo nessa noite, sobre a vida desses jovens, sobre a vida dos nossos visitantes, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida do nosso co-pastor, sobre a vida de todos os teus filhos, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos pela vida do teu filho, o mensageiro da tua palavra. Nós te louvamos por todos quantos, Senhor, contribuíram para que este culto acontecesse. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sara os doentes, Pai. Que teus filhos passem pelaquela porta,
pelo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Apareça em nós. Apareça em nós. Apareça em nós. Evidencie a sua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus.